né? Temos aí vários top líderes incríveis aí compartilhando esse momento tão esperado da nossa semana, que é o nosso treinamento semanal online pela Sala do Testemunho, né? Onde todos vocês estão aí aprendendo um pouco mais, pessoas do Brasil todo. E a gente está aqui diretamente do Rio de Janeiro, né? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Favila, são exatamente agora 20 horas, né? Horário que a gente faz o treinamento. E nessa próxima 1 hora a gente vai estar junto aí conversando um pouquinho sobre esse tema fantástico, que é a mudança de hábito, que vai acontecer com todos nós, inevitavelmente, se você quiser ter sucesso nesse negócio. Todos os diamantes, né, e acima, todos os top líderes de esmeralda acima, tiveram muitas mudanças de hábito para poder chegar onde chegaram. Então não pense que você está pronto para ser um diamante. Não, você está caminhando para se tornar um diamante. Ok? Maravilha. Então, para quem ainda não me conhece, esse sou eu, né? Carlos Favila, estou com 45 anos de idade, estou nesse negócio desde abril de 2011, quando na época eu estava com 39 anos, né? E foi quando eu conheci o projeto. Eu estava casado com 2 filhos pequenos e eu não era assim, né? De terno e gravata, né? Todo microfone na mão. Eu era uma pessoa que trabalhava de manhã numa empresa, de tarde em outra empresa. Me aventurei em ser sócio de um restaurante à noite. Enfim, eu estava trabalhando para sustentar, né? Morava alugado, não tinha carro próprio, estava começando a minha vida de casado, passando pela dificuldade normal que todo mundo passa em algum momento da vida, e eu estava lá começando, né? Bom, a mudança de hábito começa, claro, pelos hábitos de conhecer pessoas novas, né? Porque quando você entra nesse projeto, a primeira coisa que você vai começar a perceber é que vão aparecer muitas pessoas novas no seu convívio, pessoas da sua linha ascendente, pessoas downlines, futuros downlines que vão aparecer no teu negócio, você vai começar a conhecer pessoas, tá? Essa é uma boa mudança de hábito, né? Eu tive a graça de conhecer ao longo dessa jornada aí o Cristiano Cruz, né? Ele está de olho fechado na foto aí, porque os meus defeitos são muitos, então ele prefere sempre olhar para mim de olho fechado, né? Coração aberto e olho fechado, é assim que a linha ascendente olha para você. Está ali minha esposa, né? Minha esposa chama-se Áurea, ela é professora, ela trabalha com crianças e a gente começou a conhecer pessoas nesse projeto, né? E para a gente era muito estranho, porque quando convidaram a gente para participar de um primeiro seminário, a gente não estava assim bonitão, né? Todo arrumado, de terno e gravata. Minha esposa nem foi no primeiro seminário, né? Eu não conhecia o Cristiano ainda pessoalmente. Tu vê como é que mudam as coisas, né? Hoje a gente senta na primeira fila, a gente tem lá uma taça com energético, a gente tem lá um sorriso bonito no rosto. Por quê? Porque conseguimos completar, depois de 5, 6 anos de projetos, o nível diamante e logo em seguida o nível de duplo diamante, né? Então, uma das mudanças que você vai experimentar nesse negócio é conhecer pessoas novas, tá? Se você não tem esse hábito, você vai com certeza adquirir esse hábito. E uma das pessoas novas também que apareceu na nossa vida, que eu já conheci no passado, era o Daniel Huri. O Daniel Huri está aí à direita, né? É um grande fenômeno aí do negócio nesse mercado de multinível, de muito tempo, e agora está se tornando um grande fenômeno no mercado multicanal, que é o mercado da Polishop, né? Ele não tinha tido essa experiência tão gigantesca de sucesso nesse mercado, e agora está realmente apresentando aí para o mundo suas credenciais como um gigante do multicanal, né? Junto com outros gigantes, né? Que você também vai ser apresentado ao longo do tempo, e quem sabe você vai criar esse hábito de conviver com pessoas desse quilate, né? A nossa família começou a conviver também com o João Apolinário, que é uma pessoa fantástica, é um grande líder, né? Um visionário, é um cara que lidera uma equipe com mais de 3.000 funcionários e, ao mesmo tempo, tem em mãos aí um canal gigante chamado Polishop com Você, com dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de empreendedores associados ao seu canal, fazendo mais ativamente, talvez dezenas de milhares são aquelas que participam, aquelas pessoas que estão mais ativamente participando
desse convívio. E é óbvio que o João Apolinário não é só famoso no nosso meio, né? Ele tem um programa, faz parte de um programa de televisão, Shark Tank. Ele é um grande tubarão, né? Muita gente conhece ele da televisão, conhece ele dos empreendedorismo, e não é todo dia que a gente está junto aí, trocando figurinha com esse grande tubarão, né, que é o João Apolinário, se divertindo aí com fotos engraçadas como essa, né, que não tem nada de engraçado, mas quem é essa sardinha do lado de um tubarão, né? Do lado direito tem uma sardinha que sou eu, do lado esquerdo tem o João Apolinário, que é um grande tubarão desse negócio e do mundo empresarial. Então, eu tive que mudar hábito, porque eu não conhecia nenhum bilionário antes de entrar nesse negócio. Hoje em dia, eu não só tenho oportunidade de conhecer um, conviver com ele, mas também conviver com pessoas que ele confia, né? E tá aí um grande cara que ele confia, tá de costa aí na foto, chamado Gilberto Guitt, que é o diretor do seu canal, né? E esse é um bate-papo que a gente estava tendo lá em Mykonos. E ali aí, comentando muito prudentemente, porque foi ela que bateu essa foto, né? A nossa grande diamante Lia Priscila de Minas, que mais tarde vai estar aí treinando aí uma galera aí também numa outra sala de treinamento. Bom, valeu, Lia. Foi show essa foto, hein? Pegou de surpresa. Então tá aí o Gilberto trocando experiência. Quando é que eu ia imaginar que eu ia estar com o diretor, né, de um canal milionário, né, de uma empresa bilionária? Esse canal, com certeza, em breve vai estar faturando bilhão, né, já está faturando muitos centenas de milhões ao ano, e daqui a pouco, com certeza, vai estar faturando bilhões, e a gente está tendo a oportunidade de trocar figurinhas com pessoas desse quilate. Então, com certeza, você que está vindo aí pela primeira vez num treinamento, você que é novo, você está vendo o quê? Você está vendo que pessoas novas de grande potencial vão aparecer no teu negócio. E para agradecer mais uma vez a Lia, está aí a foto que ela bateu minha, da minha esposa, no pôr do sol de Mykonos, né? Como é que eu ia imaginar que eu ia estar tirando foto ou vivendo essa cena de amor aí, apaixonado pela minha esposa, que me deu 3 lindos filhos, no pôr do sol mais lindo do mundo, né? Que é o de Mykonos. Então, são mudanças realmente de hábito que vão acontecer na sua vida. E nessa caminhada, não pense que tudo foram flores, né? Eu tive que passar por muitos e muitos e muitos seminários, muitas e muitas convenções para aprender hábitos novos, para aprender formas de trabalhar, para aprender metodologia de trabalho, para aprender dicas de liderança, dica de postura, dica de relacionamento com pessoas, aprender padrão de 8 passos para o sucesso em profundidade. E óbvio que o meu primeiro seminário que eu participei não foi assim. Eu não estava no palco, né, ensinando, como eu estava aí, por exemplo, no Rio Grande do Sul, um seminário aí lotado de pessoas ensinando. Esse ano eu tive a oportunidade de passar por 11 cidades ensinando aí, trocando essa experiência do nossa caminhada até o nível duplo diamante. É óbvio que ninguém começa em cima do palco, né? Foi uma mudança de hábito, né? Eu tive que aprender, né, a fazer esse trabalho novo de estar hoje o quê? Liderando pessoas. A gente está o quê? Convivendo o tempo todo com pessoas, ora sentado, como eu estava na mesa assistindo um seminário, ora trocando figurinha dentro de um seminário. Então é assim que vai acontecer contigo. Você vai começar a ter uma experiência nova. E é óbvio que essa tua experiência nova vai passar, né, por momentos de dificuldade e de fracasso. Então, para quem assistiu o meu seminário aí ao longo do ano, uma das telas do meu seminário é exatamente essa, né? O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Está escrito ali atrás. E é uma frase do Winston Churchill, né? E o que você vai ter que entender é o seguinte: vai fracassar algumas tentativas, é normal, é natural, é inevitável dentro da sua caminhada. Nem tudo serão flores. Vão ter muitos momentos que você vai realmente olhar para o teu negócio e olhar para suas ações e você não vai gostar muito do resultado dessas ações. Por quê? Porque você ainda está numa fase embrionária, né, de mudança de hábito, né? Eu cheguei aqui nesse projeto, gente, muito carregado com meus hábitos antigos. Eram hábitos de vida que eu construí ao longo da minha vida inteira. Sabe como é que você chega nesse projeto? Mais ou menos igual eu cheguei. Olha como é que eu cheguei nesse projeto. Eu cheguei nesse projeto assim, ó. Eu fui criado, né, numa família, meu pai e minha mãe, meu pai era funcionário público, minha mãe era professora, né? Então eles começaram de baixo, né, numa vida humilde e de um bairro não tão
nobre, começaram a vida lá bem apertado, e a gente foi crescendo, eles foram dando as oportunidades que podiam dar para a gente e tal, e depois de um certo tempo você tem que entender que você tem que ter uma vida própria, né? Você deixa de ser cuidado como bebê, como criança, e você tem que tomar as atitudes. Você faz 16, 17, 18 anos, e teus pais começam a exigir de você o quê? Atitude. Foi aí que eu entrei na faculdade, começou meu primeiro fracasso, porque eu não consegui completar a faculdade, né? Até hoje eu tenho terceiro grau incompleto, né? Então eu acho que tem gente aí que também já iniciou cursos, ou iniciou coisas na vida que não conseguiu completar, e aí eu percebi que eu fui para o mercado de trabalho sem o terceiro grau completo, e eu nunca tive, dentro da minha carreira profissional, até meus 39 anos, quando eu conheci esse projeto, e depois, ao longo desses 6 anos de trabalho, até completar os 45 que eu tenho hoje, né, porque até os meus 44 anos eu atuei forte no mercado tradicional, né, eu não parei de trabalhar hora nenhuma enquanto eu estava tocando esse negócio, a não ser depois que eu cheguei a duplo diamante, aí a sua vida muda, né, você pode se dar o luxo até de trabalhar só na Polishop, mas a minha perspectiva de vida era isso, né? Era uma vida normal, como todo mundo, era crescer, trabalhar, um dia envelhecer e acabou a vida. Era uma vida solitária, era uma carreira solo, como eu chamo, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui na sala tinham carreiras solos antes de iniciar esse tipo de projeto. O que significa isso? Significa que ou eram profissionais liberais ou eram empregados, né? E dependiam do seu próprio esforço para poder tocar sua vida e sustentar a si próprio e a sua família, né? E eu não era diferente, eu dependia 100% da minha renda, eu não tinha renda adicional nenhuma, nem a minha esposa, a não ser a que a gente fazia indo para o trabalho. A gente tinha que trabalhar todo dia para ser pago, né? Então, eu não tinha nenhuma renda residual funcionando na minha vida, né? E aí, um belo dia, alguém me apresenta esse projeto e diz o seguinte: você não vai estar mais sozinho trabalhando. Agora você vai começar a trabalhar em equipe, porque esse conceito de trabalho que te apresentaram através do marketing multinível, marketing de relacionamento, você vai trabalhar em equipe, né? Então você chega nesse projeto, né? E você olha assim, você fala, gente, eu sou uma peça. Hoje eu sou aqui um dado, né? Uma pecinha, parecido com aquele cubo mágico, né? Mas eu estou sozinho nesse projeto. Eu tenho poucas facetas nesse projeto. Eu estou ali começando, né? Eu sei que pessoas vão segurar, vão me modelar, vão começar a girar, né? Me girar de ponta cabeça para começar a mostrar uma nova realidade de vida que eu não tinha enxergado ainda na minha vida. E eu comecei a ver que eu podia enxergar algo diferente. Então as pessoas começaram a brincar comigo em termos de me mostrar que eu podia ser também outras cores. Eu não precisava ser sempre a mesma coisa na vida. Eu poderia ter outras facetas, outros modos de encarar. E é óbvio que no início você está sozinho, né? Você está completamente sozinho, porque você não tem grupo nenhum. Você entra no negócio tomando uma decisão de comprar um kit, e essa decisão de comprar um kit é meio que uma decisão, muitas vezes, solitária, né? Você toma, olha, você vai pensar junto com o seu travesseiro. No meu caso foi muito solitário mesmo, porque minha esposa não entendeu o negócio, não gostou muito do projeto. Então, o meu início foi muito solitário, né? Meu patrocinador me mostrou a proposta e falou assim, estamos juntos. Mas ele estava iniciando o projeto. Ele era, não sei nem se ele era elite, eu acho que nem elite ele era empreendedor, que nem eu. Então, eu era um empreendedor convidando outro empreendedor, né? Então, assim, eu falei, bom, vamos lá, vamos ver o que vai dar isso aí. Aí eu comecei a perceber que eu poderia não ser só uma peça isolada, como está aí nessa figura, mas eu poderia compor algo maior. Eu poderia começar a me encaixar em outras peças para poder fazer esse mecanismo funcionar. Eu poderia me desafiar para bater um nível de elite, onde, de repente, nesse nível de elite, eu teria que me mexer para um lado, me mexer para o outro, tentar uma combinação de coisas, tentar ver como é que eu faria esse trabalho. Quem nunca montou um cubo mágico sabe que a primeira vez que a gente coloca aí esse cubo na mão, não é fácil montar. Eu acho que ninguém aqui tem facilidade de primeira de montar um cubo, mas só que esse cubo aí é pequeno, só tem aí 2 lados, né?
é relativamente fácil comparado com o que a maioria das pessoas conhece. Então, quando você começa esse projeto, apesar de você não saber muita coisa, para algumas pessoas é fácil bater um nível de elite. Para algumas pessoas é fácil. Elas entram no projeto e perguntam: o que eu tenho que fazer? A pessoa, um patrocinador fala: olha, você tem que fazer uma reunião na sua casa, você tem que começar a mostrar o plano para as pessoas, você tem que começar a frequentar as reuniões abertas, convidar amigos para a reunião aberta. Para algumas pessoas é muito fácil montar esse cubo mágico. Elas rapidamente mexem para aqui, mexem para ali e falam assim: nossa, que coisa tranquila. Mas para muita gente não. Muita gente vai ficar embolado ali, as cores vão ficar embaralhadas e não vai funcionar. Né? No início, é um pouco às vezes complicado. Né? Você mexe, roda para um lado, roda para o outro. E aí o que acontece? Acontece que você começa, sendo fácil, sendo difícil, você começa o quê? Você começa a se mexer e começa a montar algumas faces. Não tem jeito, é sempre assim. Você encontra algumas pessoas. Todo mundo que está aqui vai encontrar pessoas. Ninguém aqui vai ser o patinho feio do nosso negócio. Ah, eu entrei e nunca encontrei ninguém. Eu conheço pessoas que demoraram 6 meses para começar a encontrar as primeiras pessoas. Carlos, isso é comum? Não, o comum é nas primeiras semanas, ou nos primeiros dias. Pessoas nos primeiros dias de negócio já estão encontrando os seus primeiros membros das suas equipes. Eu tive outro dia um rapaz da minha equipe, que eu não vou falar o nome, mas ele, depois de 6 meses de negócio, ele me falou assim: Carlos, eu preciso me aconselhar com você, porque eu estou 6 meses e não entrou ninguém no meu negócio. E aí eu falei: calma, cara, isso é um processo de mudança, você não está acostumado a gerar as peças da forma que tem que gerar para formar a configuração necessária. Né? Eu comecei a dar dicas de que ele podia melhorar e tal. Isso foi há 6 meses atrás. Foi há 6 meses atrás que ele me fez essa pergunta, ele já tinha 6 meses de negócio. Né? Hoje ele tem cerca de 1 ano de negócio. E na semana passada, ele veio me procurar para fazer uma segunda pergunta. Depois de 6 meses, ele falou assim: Carlos, eu estou com uma certa dificuldade. Eu falei: qual é? Agora não é mais do fato de eu estar sozinho no negócio. Aqui tem tanta gente entrando no meu time que eu não sei lidar com essa quantidade toda de pessoa. Então agora a coisa está embaralhada para o meu lado, porque aumentou o número de pessoas, eu não sei nem por onde começar, né, ajudar todo mundo. Então, assim, os problemas, as situações vão aumentando gradativamente no seu negócio. Assim como tem o Cubo Mágico, ele tem essas facetas, e não é fácil montar isso. Né? Para alguns, não sei se vocês já viram no YouTube, tem gente que monta esse Cubo Mágico em menos de 1 minuto. Né? Se eu pegar um cubo mágico desse para montar, eu vou demorar aí, sei lá, algumas horas para poder tentar aproximar algumas cores, mas a probabilidade eu vou terminar o dia sem conseguir finalizar ele. E você também, a probabilidade maior, se você pegar um cubo embaralhado desse, você não vai conseguir montar de primeira. É difícil a beça. Então, no início, todo mundo vai sofrer um pouco, a não ser que você já tenha profissionalismo nesse tipo de segmento, que é muito raro alguém entrar aqui já profissional. A grande maioria entra como? Entra amador. Mas qual é a visão de futuro? A visão de futuro que eu estou te dando é o seguinte: paulatinamente você vai sendo testado em níveis de dificuldade, vai superando. Eu posso dizer uma coisa para você que talvez você fique surpreso. Vai ter um dia nesse negócio que você não só vai saber montar esse cubo mágico muito rápido, né? Eu estou fazendo uma analogia, tá, pessoal? Não estou dizendo que você vai ter que aprender a fazer isso, mas essa analogia diz o seguinte: vai ter um momento que você vai ter tantas habilidades que você vai olhar, né, e nada vai te assustar. De repente, em 5 minutos, você vai dar uma solução que antes você demorava horas e horas e horas para dar. Então, assim, no início, tudo é mais difícil. Tá? Não imagine que vai ser fácil no teu início. Imagina o contrário. Vai ficando fácil no tempo. Mas também no tempo vai apresentando dificuldades novas. Está aí uma dificuldade nova. Imagina você no tempo, com milhares de pessoas na tua equipe, e vão ter problemas novos, vão ter situações novas acontecendo. Porque o grau de dificuldade vai aumentando. Né? Quando você chega num nível, você tem que ter um desafio novo para atingir outro nível. Então, assim como o cubo começa lá no início com uma peça só, 2 peças, agora você já tem aqui milhares de pessoas no time. Tem gente aqui na sala, né, muitos diamantes daqui da sala, duplos diamantes, que já tem milhares de pessoas na equipe. E antes eram sozinhos, não tinham ninguém. E viveram essa experiência de transformação. Antigamente a vida era uma vida assim, mais, assim, não tinha tanta gente
trabalhando com a gente. Não tinha tanta gente ao nosso redor. E hoje tem gente abessa. É um testemunho. Você pode perguntar a qualquer diamante ou duplo diamante, que tem milhares de pessoas na equipe, você vai dizer, nossa, caramba, como a gente teve que evoluir. Então, como é que você começa esse projeto? Você começa esse projeto assim, ó, bem amador. Né? Alguém chega para você e fala assim, olha, tem um padrão aqui de 8 passos. Olha como funciona. Maravilha, vamos botar os 8 passos em prática. E você, cheio de motivação, começa. E olha o que vai acontecer. Olha, é isso que vai acontecer contigo no início. Não espere que você vai ser habilidoso no padrão de 8 passos. Não vai ser. Vai ser difícil, vai ter dificuldade. Todos passam por isso. Imagina o primeiro dia de um tatuador. Deve ser isso que deve acontecer com ele. Né? Não sei se você já fez tatuagem ou não tem tatuagem, mas a gente sabe que tem gente assim, né? Começando no mercado. Né? Então, sempre você está entendendo que está começando. Mas aí, qual é a notícia boa? A notícia boa é que com o tempo você vai ficar perfeito na duplicação. Com o tempo você vai conseguir penetrar na mente, na cabeça da sua linha ascendente e vai começar a criar os hábitos que ele já tem de sucesso. Esses hábitos vão fazer você ter um resultado muito mais bonito que o resultado que você tem hoje. O resultado que você tem hoje está estampado aí nas costas. É o que você consegue fazer até o momento. Tem gente aí que, como empreendedor, Elite Plus, está fazendo o desenho assim ainda, mas daqui a pouco você vai começar a ficar bem melhor. Então, todo profissional um dia foi um amador. Todo expert, né, já foi um iniciante. Então, a minha dica para você é valorize o seu pequeno começo. Então, nesse teu início de negócio, você tem que entender o seguinte, o seu maior interesse é ultrapassar essa fase inicial, para que depois de alguns meses você possa perceber que você está melhor a cada dia. Então, não julgue o teu resultado futuro pelo seu resultado passado. Esse é um erro primário nesse tipo de negócio. As pessoas falam assim, Carlos, está difícil, então... Perdão. Está difícil, então eu acho que eu vou desistir porque vai continuar difícil para sempre. Não, não vai continuar difícil para sempre. Vai ficar cada dia mais fácil, mais fácil, mais fácil. Então, essa é minha dica. Acredite que o futuro vai ser muito melhor porque você vai se tornar uma pessoa melhor. Perdão. Como é que todo mundo começa nesse negócio? Todo mundo começa com alta expectativa, mas com muito excesso de hábitos não muito saudáveis a ser cortados. Eu não tenho nada contra os gordinhos, barrigudinhos, porque eu mesmo sou um protótipo de barrigudinho. Mas eu digo o seguinte, é óbvio que você quer se tornar um atleta nesse negócio, um cara que não tenha dificuldade de praticar os hábitos saudáveis do padrão de 8 passos. Então, o que acontece? Você hoje está numa capacidade de executar esse negócio que você vai esbarrar em dificuldades, porque não tem como não esbarrar em dificuldades. Então, o que eu estou falando aqui para você é o seguinte, você tem uma coleção de hábitos hoje que, de repente, não estão tão ajustados ainda no que precisa acontecer com você. Você precisa se tornar melhor e no tempo você vai conseguir se tornar melhor. É inevitável isso, tá? Então, tá aí a frase que eu escolhi. Tudo antes de ser fácil é difícil. Então as pessoas falam assim para mim, Carlos, tá difícil. Eu falo, ótimo. Tá difícil porque você começou. Foi difícil para mim no início, né? Não foi fácil para mim no início. Dizem que a média de tempo para chegar à esmeralda para um profissional é em torno de 6 meses de trabalho. Uma pessoa que é profissional, eu já experimentei isso, né? Em 6 meses de trabalho de um profissional é possível você chegar à esmeralda, às vezes até antes. 6 meses bem trabalhado de um grande profissional. Se qualquer diamante aqui da sala fala assim, eu vou bater esmeralda de novo em 6 meses, vou começar do zero. Qualquer diamante que está aqui na sala tem plena capacidade de fazer um diamante do zero em 6 meses. Mas no início não é assim, não é fácil. Né? Por quê? Porque eu, no início, demorei 2 anos para bater o esmeralda. Não foi fácil para mim chegar à esmeralda nesse negócio. Passaram-se 2 anos. Dizem que a média de 6 meses é 1 ano e meio de trabalho. Para mim foi um pouco mais demorado. Demorei 2 anos. Algumas pessoas bateram rápido, mas nem sempre é fácil. Tá? Então você tenha essa certeza. Então o que vai tornar as coisas fáceis? Quando você começar a mudar hábitos. Você começa a deixar de ter aqueles hábitos que a maioria das pessoas tinham, né? E aí você tem muitos hábitos
a superar. Por exemplo, eu não tinha o hábito de trabalhar todas as noites. Eu não tinha hábito de trabalhar alguns fins de semana. Eu tinha hábito de trabalhar de segunda a sexta no horário tradicional. Eu tive que acrescentar esse hábito na minha vida, né? Eu não tinha hábito de toda semana participar de uma reunião aberta. Eu tive que criar esse hábito, porque sem esse hábito eu não ia conseguir prosperar no negócio. Eu não tinha, antes de começar esse negócio, o hábito de ir uma vez por mês num seminário. Eu não ia uma vez por mês num seminário, mas eu tive que adquirir esse hábito. Eu comecei a andar na contramão da maioria das pessoas. Eu comecei a ter o hábito de, uma vez a cada 6 meses, participar de uma convenção. Eu não tinha esse hábito, eu tive que adquirir esse hábito. Hoje virou um hábito para mim. Eu não tenho dificuldade nenhuma de um seminário, eu não tenho dificuldade nenhuma de uma convenção. Por quê? Porque já entrou na minha rotina de vida. Eu não tenho dificuldade de uma reunião aberta, já entrou na minha rotina de vida. Eu não tinha o hábito de fazer uma série de coisas do nosso padrão de 8 passos, né? De montar lista, de contactar pessoas, de apresentar plano. Não era isso a minha rotina, não era isso o meu hábito habitual, mas agora passou a ser. Por quê? Porque o resultado desses novos hábitos me interessavam. Então, a minha incidente falou assim, se você adquirir esses novos hábitos, você vai ter resultados incríveis. E eu confiei muito, né, nessa galera que me mostrou isso. E aí, o que aconteceu comigo? Aconteceu comigo exatamente isso, né? Eu comecei muito motivado, que é exatamente o que você precisa no início. Favila, eu sou um amador nesse negócio, eu não sei nada. Eu estou vindo para cá e agora eu estou querendo aprender tudo. Tudo para mim é novo, é novidade. Então, cara, seja bem-vindo. Assim todos começam. Você não é diferente de ninguém. Ninguém aqui pulou etapa. Todo mundo teve que começar do zero, né? Raríssimos aqui na Polishop eram pessoas de sucesso no mercado de multinível, que já tinham ganhos acima de 20 mil por mês. Raríssimo. Conta numa mão, numa ou duas mãos, no meio de milhares de pessoas que vieram de outros multiníveis com experiência, mas quase todos nós, 99,9%, só tínhamos o que no início? Só tínhamos motivação, né? Então você começa muito motivado, só que a motivação, né, não vai solucionar todos os seus problemas, porque você é ainda um amador, então você precisa melhorar, você precisa se tornar um profissional. E o que é um profissional? São pessoas que têm hábitos, né, de sucesso, e esses hábitos vão manter você por décadas e décadas fazendo esse negócio e ganhando muito dinheiro, não é pouco dinheiro. Em décadas aqui a gente ganha milhões e milhões de reais que você vai poder ganhar ao longo da tua vida nesse tipo de negócio. Então entenda uma coisa, o que vai te garantir o teu sucesso são os novos hábitos que você vai adquirir. E isso que eu quero compartilhar com você, né? Você vai começar a ter que eliminar alguns hábitos velhos. Isso chama-se lapidação. Quando você usa essa palavra lapidação, você tem que entender que é exatamente isso. Alguém vai cortar, né, os seus hábitos velhos. Naquela foto anterior que eu mostrei lá do cara gordinho, vendo um atleta no espelho, um personal trainer vai cortar a sua barriga, meu amigo. Não tem jeito, porque se você quer ser um atleta, você vai ter que emagrecer. O que é emagrecer a não ser perder o excesso? Então, a lapidação é cortar o excesso, é parar as arestas. Você vai vir aqui com defeitos, né? Não tem jeito, todo mundo chega assim. Uns chegam com alguns defeitos mais difíceis de ser combatidos. Por exemplo, preguiça. Tem gente que chega aqui preguiçoso. Apesar de estar motivado, não tem força para fazer as coisas que precisam ser feitas. Por quê? Porque ainda está dominado pela preguiça. Outros chegam aqui com medo. Medo é uma coisa que assusta muita gente no início. E aí você, com o tempo, você vai ter que adquirir o hábito da coragem, que é uma coisa que você vai adquirir com o tempo. Hoje eu sou uma pessoa mais corajosa para falar com alguém sem nunca ter visto essa pessoa na vida. Hoje eu sou mais corajoso para apresentar plano para pessoas que são muito bem-sucedidas, né? Mas no início eu não tinha esse hábito, né? Era uma coisa que me limitava. Eu não tinha uma autoestima, né, tão reforçada quanto eu tenho hoje. No início do meu negócio, eu tinha momentos que eu olhava para mim mesmo e falava assim, será que isso realmente vai acontecer comigo? Será que um dia eu vou ser um diamante? Quer dizer, eu me questionava. Apesar de nunca ter pensado em desistir. Eu nunca pensei em desistir desse negócio, mas eu já me questionei.
Falei, será que eu vou chegar de diamante em 2 a 5 anos? Será que eu vou conseguir bater esmeralda de 6 meses a 1 ano e meio, como eles estão me falando? Será que eu vou completar o nível de rubi com 2 a 5 meses de trabalho? Será que eu vou conseguir bater elite no primeiro, segundo mês? É normal você se questionar. Por quê? Porque você nunca fez isso. Então, internamente, tem essa conversa interna. Só que você não pode pensar que isso não pode te dominar, né? O medo, a preguiça. Você tem que entender o seguinte, cara, vamos construir novos hábitos. E quem tem esses hábitos novos? São as pessoas de sucesso nesse negócio. Então você tem que observar quais são os hábitos de sucesso das pessoas de sucesso desse empreendimento. E eu fico o tempo todo observando o Cristiano Cruz, por exemplo, que é meu patrocinador, né? Porque o meu patrocinador original, o cara que me mostrou o plano, ele não quis se libertar de alguns hábitos antigos dele. Ele era um cara muito bom na carreira dele, mas ele era muito solitário, né, na vida profissional dele. E aqui ele tinha que trabalhar em equipe, talvez ele não se adaptou bem em trabalhar em equipe, né? Ele não quis mudar os hábitos, então ele acabou deixando o negócio. E eu ganhei o Cristiano. O Cristiano também chegou aqui nesse negócio cheio de hábitos antigos, né? E limitadores, sabe, e coisas, e ele foi superando. Eu conheço bem ele, a gente se conversa bastante, e ele foi contando como ele evoluiu nesse negócio. Então é isso que vai acontecer com você, com tanta gente aconteceu. Você vê os treinamentos do Sistema Winner. Por que é tão bonito você ver os treinamentos gravados do Sistema Winner? Tem lá uma coleção de centenas já. Porque ali você conhece as pessoas que tiveram sucesso e quase todas elas vão falar isso, de superação. Eu me melhorei, eu aprendi coisas novas, eu construí novos hábitos, eu comecei a enxergar o mundo de outra forma, eu li livros, eu escutei treinamentos, eu fui a seminários, eu conversei com pessoas, eu me aconselhei. Então, tudo isso está nesse processo de construir novos hábitos. E aí, o que eu tenho para dizer é o seguinte, alguns aqui já estão há meses e anos no negócio, né? E às vezes a pessoa está há meses e anos no negócio, né? E já se sente cansado, porque tem pins que são mais difíceis de ultrapassar. É verdade, né? Se você está cansado de recomeçar, meu conselho, pare de desistir. Vou explicar o que eu quis dizer com essa frase. Essa frase é o seguinte, se você ainda tem dentro da sua cabeça algum percentual de chance de desistir desse negócio, o negócio é extremamente difícil para você. Eu vou repetir isso, tá? Se passa pela sua cabeça ainda alguma chance de desistir de dar certo nesse projeto, o que significa isso? Significa que o mundo vai ficar difícil, porque as pessoas vão perceber isso em você. Não tem como você esconder se dentro de você tiver o sentimento de desistir em algum momento. Isso vai transparecer, o teu olho vai revelar. Você pode até dizer que não, mas o seu olhar vai comprometer, né, o que você está dizendo. E as pessoas, se não sentirem firmeza que você vai até o final, que diamante é uma certeza na sua vida, né? É uma certeza na sua vida, você vai ter que estar toda hora recomeçando. E eu vejo pessoas no meu time toda hora querendo recomeçar. Sabe por que elas toda hora precisam estar querendo recomeçar? Porque elas ainda não tiraram essa opção de desistir do mundo das opções dela. Ainda tem essa opção lá. Cara, enquanto tiver essa opção de desistir, você vai estar sempre tendo que recomeçar, porque sempre vai ficar difícil. O teu grupo vai perceber essa fraqueza em você. Então, o meu conselho, pense assim, eu nunca vou desistir jamais, desistir não tem como. E aí o que acontece? Você nunca vai precisar recomeçar. Então, eu nunca precisei passar por essa experiência de recomeçar o meu negócio, porque eu nunca pensei em desistir. Eu sempre trabalhei entendendo que eu ia superar as dificuldades no tempo, que eu ia avançar, que alguma hora eu ia conseguir chegar nos níveis. Em 6 anos de trabalho, eu consegui chegar a duplo diamante. Favila, você tem certeza absoluta que você vai chegar no último nível desse negócio que é imperial? Cara, eu tenho certeza absoluta. Se você perguntar quando, aí eu posso ter dúvidas, mas eu tenho certeza absoluta que eu vou chegar. Por quê? Porque o trabalho sempre é o mesmo. É o trabalho de fazer o padrão de Tupá, só que cada vez a gente está cada vez melhor. E aí, quando você é introduzido, né, nesse trabalho, o que você vai ter? Você vai ter ajuda sempre do grupo da sua linha ascendente. É assim que você trabalha com a sua linha ascendente. Em alguns momentos, o que vai acontecer? É você que está ultrapassando algumas dificuldades,
né? E a sua linha ascendente vai estar te segurando. É exatamente isso. É assim que funciona. Daqui a pouco você vai começar a ter downlines e você vai começar a perceber que você está segurando alguns downlines, você está trabalhando forte para ajudar eles a mudar de nível, às vezes mais forte do que ele mesmo está trabalhando. Então, às vezes, você vai debruçar em cima de alguém para transformar essa pessoa em elite. Você está com mais vontade de chegar à elite do que ela mesma está. E você vai estar fazendo isso, meio que carregando ela no colo. Porque todo mundo, de certa forma, vai ter oportunidade de ser carregado e vai ter oportunidade de carregar as outras pessoas. Esse é o princípio do negócio. Mas a notícia boa é que no final todo mundo passa. Todo mundo passa, porque trabalhamos em equipe. E é isso que faz a diferença. Então, para que existem os eventos em equipe? Para que existe uma reunião aberta? Para que existe uma reunião fechada? Para que mais e mais pessoas possam se apoiar uma nas outras. E sempre numa reunião fechada vai ter alguém ali que precisa ser carregado no colo. Sempre numa RA vai ter alguém que está ali precisando muito da força daquela equipe para poder superar suas dificuldades. Quando você vai a um seminário, está cheio de gente no seminário. Algumas pessoas vão te carregar no colo naquele seminário. O palestrante que foi para o palco vai poder dar o testemunho dele. As pessoas que subiram no palco para dar o reconhecimento de um trabalho vitorioso vão sustentar você naquele momento de dificuldade. Por isso que você tem que sempre querer muito estar aonde tem um grupo de pessoas reunidas da Polishop. Favila, onde tem grupo de pessoas reunidas? Nas reuniões fechadas, na casa das pessoas, sempre tem pessoas reunidas. Às vezes o teu patrocinador vai te ajudar, às vezes alguém da tua linha ascendente, principalmente nas reuniões abertas. Ali um local de suporte um do outro, né? Uma das coisas mais lindas. Tem os seminários são infaltáveis, porque é o lugar perfeito para você se suportar um ao outro, né? No caso, dar suporte um ao outro. Então é isso que você tem que fazer, você tem que desejar estar em equipe, porque só desejando que você vai crescer. Só que não é só trabalhar em equipe. Quando você o seu objetivo é aumentar o número de pessoas que participam de reuniões abertas, aumentar o número de pessoas que participam de seminário, de convenções, mas a maior parte do tempo você não está nos eventos, porque evento é uma palavra que vem de eventual, são coisas que acontecem eventualmente. Uma reunião aberta é uma vez na semana, uma vez em 7 dias. Um seminário é uma vez a cada 30 dias. Uma convenção é uma vez a cada 180 dias. Então, a maioria dos dias, sabe como é que você vai estar? Você vai estar assim, solitário. O nosso trabalho tem essa dupla dimensão. Tem a dimensão da força da equipe, mas tem a dimensão da solidão. E tem gente que não aguenta a solidão no trabalho. Porque a solidão é o seguinte, é um momento que você está com você mesmo atrás de um livro. É um momento de solidão. Você não vai ler livro em equipe aqui. Você vai ler livro individual. Pode ser até que você queira ver um treinamento em equipe, mas a maioria dos treinamentos você vai estar sozinho. A maioria dos 1.200 pessoas dessa sala, eu tenho certeza que estão sozinhos em casa vendo esse treinamento. Você está ali sozinho, é você com você mesmo, você que se desafiou de estar ali fazendo aquele trabalho. Então, assim, a força do indivíduo sempre vai ser o destaque das equipes. As equipes são fortes porque eles têm indivíduos fortes, indivíduos que, na sua individualidade, na sua solidão própria, estão ali trabalhando dia a dia, estão aumentando a sua lista, né, de nomes, estão fazendo seus convites solitários através do seu telefone, estão apresentando o plano 1 a 1, ou por Skype, ou pessoalmente, estão se convidando para ir na casa de alguém. Então, assim, isso que vai garantir o teu sucesso. É a determinação do indivíduo. E isso passa por uma decisão individual. Muita gente quer o seu sucesso. Muita gente quer que você chegue a diamante. Muita gente vai te ajudar nesse negócio. Só que não dá para a gente carregar você no colo o tempo todo até o caminho de diamante. Você precisa ter essa força. Você tem que estar de pé com o horizonte vendo longe, com o seu plano de ação estampado na sua mesa, com o seu quadro de sonho estampado, olhando para ele com mais frequência, para que você supere todas as dificuldades. E aí tem essa frase bacana que diz o seguinte: não chegamos a conhecer as pessoas quando elas vêm à nossa casa. Devemos ir à casa delas para ver como elas são. Então, uma das coisas fantásticas, que vai ser uma grande mudança de hábito, é exatamente isso. Isso
é basicamente a fórmula de sucesso de quase todos os diamantes, ou se não todos os diamantes que estão aqui na sala. São pessoas que não ficaram em casa esperando o negócio delas acontecer. Elas começaram a quê? A ir na casa das pessoas. É assim que funciona esse negócio. Você tem que sair da sua casa e começar a frequentar a casa de outras pessoas. É necessário isso no mundo do multinível. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Desde que eu conheço esse negócio, há 6 anos que eu estou trabalhando, eu sempre vi isso. Eu sempre vi as pessoas que estão se destacando são aquelas que resolvem sair de casa e ir para a casa das pessoas. O que você ganha com isso? Uma experiência fantástica. Eu já fui em casa de pessoas ricas apresentar esse projeto, mas eu também já fui em casa de pessoas extremamente pobres apresentar esse projeto. Eu já fui em casas de pessoas que a família dela era muito difícil. Eu fui em casas de pessoas que as famílias eram muito acolhedoras, muito incentivadoras. Você vai conhecer realidades diferentes, isso vai te desafiar, isso vai te amadurecer como ser humano. Então é muito bonito você ter esse hábito novo. E talvez você chegou nesse projeto sem ter esse hábito. Talvez você não seja uma pessoa que esteja disposta a conhecer a casa das pessoas. Então, um dos seus trabalhos de hoje é isso. Dê o passo e vá em direção à casa dos seus downlines, dos seus futuros downlines. Se você quer ter downlines, se você quer ter grupos, você tem que estar disposto a ir aonde eles estão. E qual é o lugar que as pessoas mais passam tempo? Na casa delas. Na casa delas, elas dormem na casa delas. Geralmente são assim, né? As pessoas dormem em casa. Então, de manhã cedo e à noite, onde as pessoas estão? Na casa delas. Onde é que você pode encontrar elas para mostrar um plano? De manhã cedo, antes delas irem para um trabalho, ou de noite, quando elas retornam do trabalho, ou no fim de semana. Então, Carlos, o que eu tenho que fazer à noite e fim de semana? Você tem que começar a visitar a casa das pessoas. Visitar, sai de si e começa a visitar. Se você fizer isso, com certeza você vai começar a crescer o seu negócio. Não é na sua casa que você vai conseguir fazer um grande negócio. Não é pedindo para as pessoas virem ao teu encontro que você vai fazer um grande negócio. É ao contrário, é você indo na casa das pessoas que vai fazer um grande negócio. E aí o que acontece? Como é que você organiza isso? Você organiza isso a partir de grupos que você faz na sua lista de nomes. Então, por exemplo, como é que é uma lista de nomes? Você agrupa, né, numa folha de papel as pessoas que eram, por exemplo, da sua turma de escola quando você era pequeno. Né? Você juntou lá uma galera que você encontrou pelo Facebook, você juntou uma galera que é a tua família, né? Você juntou uma galera que era o pessoal do teu trabalho, você juntou uma outra parte de pessoas, tudo isso cada folha de papel é um grupo novo. E você tem uma meta, que é o seguinte, eu tenho que ter pelo menos uma pessoa de cada grupo no meu negócio, porque eu, junto com ela, vamos trazer o resto dessa galera. É um trabalho em equipe. Então, por exemplo, eu tenho uma meta de ter alguém da minha família no negócio, porque se eu tiver alguém da minha família no negócio, eu e ela vamos ajudar a trazer os outros parentes. Né? Tem uma meta de ter alguém da família da Áurea no negócio, da minha esposa. Eu tenho a meta de ter alguém da turma da Áurea da faculdade no negócio. Eu tenho uma meta de ter alguém da minha turma da faculdade no negócio. Então, se você tem vários grupos que você passou na vida, então você tem que ter essa meta, pelo menos uma pessoa de cada grupo. Eu gostaria muito que tivesse nesse negócio, porque vai me ajudar a trazer outras pessoas do grupo. Então, quando você montar sua lista, agrupe e comece a querer visitar essas pessoas, tomar contato. Né? É muito importante. E aí eu vou te dar algumas dicas. Como é que você também ajuda a montar a tua lista? Né? Muitos de nós temos Facebook, alguma rede social, por exemplo, isso é muito comum hoje em dia. Então, você, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, né? Se eu for lá no Facebook, clicar em sobre, locais onde morou, eu sou natural do Rio de Janeiro, mas eu poderia ter nascido numa cidade e estar morando em outra. Então, uma dica que eu dou para você, né? Se você quiser saber quem são as pessoas do teu Facebook que moram na cidade A, B, C, D, Z, o que você faz? Você rapidinho ali, tá? Troca a tua cidade atual por uma outra. Por exemplo, se eu colocar do Rio de Janeiro para São Paulo, né, fingir que eu moro em São Paulo, o Facebook, quando eu entrar na lista dos meus amigos, clicar lá em cidade atual, ele vai mostrar quem do meu Facebook mora em São Paulo. Então eu vou fazer, olha que legal, então eu vou fazer uma lista da galera de São Paulo, porque eu quero ter pelo menos uma pessoa de São Paulo no meu time. Né? Eu conheço aqui, do lado do Rio de Janeiro tem Niterói. Quem é dos meus amigos do Facebook que moram em Niterói? Então eu vou lá, troco lá para Niterói e dou uma olhada, e de repente com isso é uma dica para você conseguir ampliar as diversas cidades do Brasil, né, a sua lista. Se por acaso você clicou lá numa cidade
que não tem ninguém no teu Facebook, você não conhece ninguém, mas você gostaria muito de ter. Por quê? Porque tem um seminário que está bombando nessa cidade, porque a reunião aberta lá arrebenta. O que você pode fazer? Você pode procurar novos amigos. Né? Então você clica lá no Facebook e pede para encontrar novos amigos. Em que cidade? Nessa que você está procurando. De repente vai aparecer um amigo de algum amigo teu que mora naquela cidade. Você fala, opa, se eu trouxer esse meu amigo, quem sabe ele pode chamar aquele outro e encontrar alguém naquela cidade. Então você tem hoje, através das redes de relacionamentos, um número infinito de possibilidades. Porque você não está trabalhando só com seus amigos, você está trabalhando com os amigos dos seus amigos. Então, a sua lista, ela com certeza ela é gigante. Ela já tem milhares de pessoas em potencial. Você precisa só organizar elas e começar a trabalhar. E aí o que você precisa? Você precisa encontrar entre essas pessoas, aquelas pessoas que estão querendo dar os seus pulinhos a mais. Porque nem todo mundo está satisfeito entre os seus amigos, entre os seus parentes, entre os seus colegas. Pessoas querem ganhar mais. Pessoas topariam trabalhar algumas horas a mais nos seus próprios trabalhos para poder receber aumentos, se isso fosse possível. Mas, às vezes, a maioria do trabalho das pessoas não é possível. Elas podem até trabalhar mais, mas não aumenta o salário. Né? Às vezes, um profissional liberal pode até achar que pode até tentar trabalhar um pouco mais, mas ele fala, mas eu acho que vai ser difícil eu conseguir dobrar ou triplicar minha renda trabalhando uma hora a mais. Mas aqui no nosso negócio, uma hora de trabalho extra é muita coisa. Então, quem são as pessoas que vão se aproximar de você? As que estão dando pulos, as que estão pulando, as que estão a fim de encontrar coisas para pular. Então, você não se preocupa que no momento que você procura, você vai encontrar essas pessoas quando te encontrarem. Elas têm que ter uma certeza que você vai a diamante, que você não vai desistir do negócio. Porque se elas tiverem dúvida, elas não entram na tua equipe. Porque ninguém vai entrar numa equipe que vai encontrar um patrocinador em dúvida. Eu estou aqui, talvez eu desista, talvez eu tentar por 6 meses, se der certo, deu. Se você falar isso para alguém, ninguém entra na tua equipe. Entendeu? Então você tem que ter certeza. E você vai encontrar essas pessoas. Então a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos ainda. Apesar de você ainda olhar para o pin da sua lapela e não enxergar um pin de diamante, alguns aqui até já enxergam, que já são, mas a maioria das pessoas da sala, os 1.200 pessoas, pelo menos aqui, não tem pin de diamante no peito ainda. Você olha para a tua lapela, você vê um pin de Elite, por exemplo, ou de Elite Plus, ou de Rubi, você fala assim, gente, um dia vai ter um pin de diamante aqui, porque eu tenho certeza inabalável que se eu continuar me melhorando, se eu continuar adquirindo hábitos novos, se eu continuar convivendo com essas pessoas, não tem como dar errado. Eu tenho certeza que as coisas vão acontecer, porque isso é inevitável. Eu vou encontrar pessoas que estão dando pulos aí fora para poder entrar no meu negócio. Pessoas bem-sucedidas estão sempre procurando oportunidades para ajudar os outros. Você quer ser bem-sucedido aqui? Você tem que estar sempre ligando as pessoas nos eventos. Porque existe uma série de oportunidades hoje. A gente abre lá o site do Sistema Winner. O site do Sistema Winner tem reuniões abertas em muitas e muitas cidades no Brasil. Tem gente que não investe tempo em dar uma olhada naquelas cidades. Tem gente que não investe tempo em saber quem são os seus amigos que moram naquelas cidades. Quem são os amigos dos seus amigos que moram naquelas cidades onde tem reunião aberta funcionando. Se você investir tempo nisso, você está criando oportunidade para essas pessoas. Para que pessoas? As pessoas que, porventura, queiram dar os seus pulos. Não todo mundo. Talvez, se a pessoa não quer pular, né? Se a pessoa não quer melhorar, se a pessoa não quer trabalhar mais para vencer na vida, talvez o que você está fazendo não é uma oportunidade para ela. Né? Ela vai deixar passar. Mas vai ter gente que, quando você casar, a pessoa que quer pular numa oportunidade que você gerou, você vai ter um novo grupo e você vai estar muito motivado. Então, qual é o nosso trabalho? Qual é o trabalho da grande maioria dos diamantes presentes na sala, os top líderes? É isso, é juntar as pessoas às oportunidades. Por isso que a gente o tempo todo está promovendo os seminários, por isso que o tempo todo a gente está promovendo as reuniões abertas, por isso que a gente está mandando, às vezes, por lista de transmissão, as 1001 oportunidades de eventos que estão rolando para que você conecte pessoas. Você precisa, né, entender que você é essa pessoa bem-sucedida que vai oportunizar para as pessoas esse contato. E aí o que acontece? A gente vai conectar essas pessoas a esses eventos. Né? E aí esses eventos apresentam um plano, se é uma reunião fechada, uma reunião aberta, ou você mesmo vai trazer alguém para quê? Para conhecer pessoas de sucesso. Quando eu promovo o evento, eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu não promovo o evento, eu promovo as pessoas que vão estar no evento.
Então, por exemplo, quando eu vou promover o próximo seminário aqui do Rio, no caso vai ser com o Antônio Mamede, que está aqui na sala, duplo diamante. Eu vou promover quem? A pessoa do Antônio Mamede. Eu vou dizer, cara, esse cara é fantástico, ele é um empresário, né, um CEO, já participou de muitas empresas multinacionais, é um cara que começou um negócio na faixa de 60 anos enfim, ele deu uma guinada na vida dele profissionalmente, porque realmente agora ele conheceu o grande negócio da vida dele, apesar de ter muito sucesso. Eu vou falar coisas dele, da esposa, do grupo dele, do quanto ele é amado. É isso que a gente vai fazer, né, Mamed? Semana que vem você está aqui. Eu estou falando isso o tempo todo de você, entendeu? E vocês vão falar de mim quando eu estiver dando um seminário, de qualquer outro. E como é que eu promovo uma convenção? Cara, eu falo para as pessoas, todos os diamantes da empresa vão estar lá. É o melhor local para você conhecer essas pessoas. Todos os top líderes da empresa vão estar lá e eu vou te apresentar cada um deles. Eu vou ter a oportunidade de apresentar um monte de gente. Você vai conhecer as histórias. Eu falo das pessoas. E quando eu falo das pessoas, as pessoas ficam com vontade de ir nos eventos, né? É assim que se promove uma reunião fechada. Uma reunião fechada também se promove da mesma maneira. Uma reunião aberta da mesma maneira. Olha, vai ter um grande empresário que está fazendo um trabalho incrível nesse segmento, que vai apresentar isso com uma visão ultra profissional, parará, e leva a pessoa na reunião aberta, mas na reunião fechada também. Então, quando você for apresentar alguém numa reunião aberta, numa reunião fechada, valorize, bota aquela pessoa lá em cima, porque as pessoas que vieram naquele evento vieram para conhecer aquela pessoa de sucesso, porque eles querem saber o que aquela pessoa de sucesso está fazendo, que elas podem fazer também. É assim que se trabalha aqui, né? Então, o nosso trabalho é ampliar perspectivas, né? Eu comecei nesse projeto com uma perspectiva pequena, né? E hoje em dia, cada dia que passa, eu estou ampliando as minhas perspectivas. Qual é o seu desafio? É ampliar as suas perspectivas, né? Talvez você não tenha uma perspectiva ainda de levar um grupo gigante na Poliespo, né? Mas você sabe que ano que vem vai ter uma outra Poliespo, daqui a um ano. Então você pode falar assim, bom, eu posso levar uma quantidade bem bacana nessa, mas em compensação para o ano que vem, gente, o trabalho vai ser triplicado, quadruplicado, quintuplicado, porque eu tenho mais um ano inteiro para trabalhar. Não tem só 30 dias que faltam, 28 dias, quando a gente abre o nosso maior, lá está dizendo que faltam 4 semanas para a Poliesp, que daqui a 4 fins de semana. Não. Para a próxima que tiver, o próximo seminário, eu tenho mais tempo. Então, a ideia aqui é você estar sempre ampliando perspectiva. E aí você vai conseguir aumentar cada vez mais o número de pessoas nesse evento. Você está com uma perspectiva incrível. Eu estou com uma perspectiva absurda para esse evento. Porque assim, a minha linha ascendente está mostrando com todo mundo, João Polinário, Gilberto, Daniel e o Cristiano, que são minhas licenças, estão mostrando que vai acontecer, sabe o quê? Algo explosivo. E olha a imagem que eles estão escolhendo para poder representar. Uma explosão a nível mundial. É claro que nós estamos preparando o nosso canal para muito em breve para crescendo no mundo todo. Quando a empresa diz que vai sair de 4.0 para 10.0, ela está ampliando demais as nossas perspectivas. A gente sabe que isso daqui vai bombar. Então não tem espaço na vida de ninguém aqui da sala para pensar em desistir. Isso é um pensamento muito, muito feio. Eu vou usar essa palavra, é muito triste, né? Imaginar que alguém está olhando isso aqui e assim, vou tentar um pouco para talvez, vamos ver, cara, isso aqui cada vez vai explodir, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. É assim que você faz, você constrói o seu negócio de perspectivas em perspectivas. E aí você vai construindo mais ainda. E olha só, aí vamos ter agora uma universidade Polishop fantástica, que todos os diamantes foram convidados para poder dar sugestões, para poder fazer uma capacidade de treinamento mais avançado para todo o time. A gente não tem isso ainda numa ferramenta com perguntas e respostas, com testes, onde as pessoas vão realmente saber se já estão conhecendo todo o nosso trabalho. Isso aqui é uma coisa nova. Estou 6 anos esperando isso e agora está acontecendo, né? Então, sim, a minha perspectiva é gigante que o meu time vai aprender coisas básicas que eu faço isso para eles saberem. Agora eles vão aprender muito mais sobre produtos, sobre regra do plano, sobre tantas coisas que pode ter nessa Universidade Polishop, para que eles entendam cada vez mais o negócio que eles estão. Isso vai ser uma revolução. A Universidade Polishop vai ficar cada vez melhor, né? Outra coisa fantástica é o seguinte, a empresa quer que cada vez mais rubis ganhe essa viagem Ruby Trip 2018. Nós estamos no período de qualificação. Olha que coisa incrível, tá facílimo para qualquer rubi nessa viagem, porque a meta é muito baixa. Então, olha a perspectiva que acabou de acontecer na cabeça de um monte de gente, que é empreendedora, que é elite. Se eu bater rubi, provavelmente eu estou na viagem, porque a qualificação basicamente bateu, permaneceu, viajou. Não tem nada assim que impeça. Então,
Entenda, a empresa ela tá trazendo, né, querendo compartilhar contigo exatamente isso, essa perspectiva de que as coisas estão acontecendo e vão acontecer. Então, pessoal, eu desejo vocês assim um sucesso muito grande nesse final de ano. Né? A gente está muito animado mesmo. Eu estou falando, dando meu primeiro treinamento a partir da minha casa nova, uma casa muito bacana que eu comprei com dinheiro exclusivamente desse negócio. As perspectivas são cada vez melhores. Eu nunca tive tão entusiasmado quanto eu estou hoje. Né? E vocês já sabem que eu sou entusiasmado, imagino o que vem por aí. Então, galera, um grande abraço. Um grande abraço, fique com Deus. Tô indo, hein? Tchau, beijo no coração de todos.